Bem, mais uma vez agradecer esse coral, seus componentes, os regentes e assim também os músicos, coristas. Agradecer no geral toda a igreja e agradecer também os internautas, agradecer os companheiros de ministério que aqui se encontram também. Meu muito obrigado a todos os obreiros, diaconisa e os membros, enfim, todos que estão aproveitando essa santa reunião. Meu muito obrigado em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aqui tem um convite, um aviso para o coral. Aviso ao coral e orquestra. Avisamos a todos os coristas e músicos que no próximo final de semana iniciaremos os ensaios. No sábado terá início às 16 horas, no domingo às 14h30. Contamos com a presença de todos, desde já agradecemos. Só para completar, antes de fazer a leitura da mensagem, um trechinho ficou para trás aqui sobre os avisos. Tem um aviso aqui também bastante interessante, ao Ministério. Então diz aqui, aviso ao Ministério. É do conhecimento do Conselho Deliberativo que em algumas congregações, obreiros estão modificando as escalas de serviço que foram previamente feitas pelo pastor. Isto tem trazido constrangimento para outros obreiros, quando sua escala é mudada, sem autorização do pastor. Avisamos que a partir desta data, os obreiros, diaconisa ou diáconos ou diaconisa que modificarem as escalas feitas pelo pastor, serão convidados a deixar o cargo. Agora, então, passo a leitura da mensagem, a qual foi feita ontem, mas volto a fazer hoje, com muito prazer, que fala sobre as redes sociais e os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação. As redes sociais se desenvolveram e hoje fazem parte da vida da maioria das pessoas. Verdade. Compreendemos que nos ajudam em muitos aspectos, principalmente na comunicação rápida, conhecimento e troca de informação. Mas alertamos que elas também têm um forte poder de trazer males à vida espiritual e material das pessoas, como a fé, a família e o trabalho. Fiquem atentos, quando não tiverem mais tempo para as práticas da fé, como a oração, a participação do coral ou no ministério, entre outros, mas tiver tempo suficiente para acessar e ficar nas redes sociais por um tempo considerável, isto é um alerta. Quer dizer, quando a pessoa tanto se envolve com internet, com celular, e vai se envolvendo, chega ao ponto que ele deixa os trabalhos da igreja, deixa outras atividades, e não vê que está falhando com aquilo, mas ele está atentando e atendendo na parte das redes sociais, se envolvendo, e ali ele não vê outras coisas. É isso que o Conselho está alertando. Verifique se as redes sociais lhe impetonizam ao ponto de tirarem seu tempo de conviver com as pessoas queridas e esquecer-se de Deus e dos seus santos, de conversar, de ouvir, de orar e de cantar. Isto é algo muito prejudicial para a sua vida. Quer dizer, que cuidar-se
o envolvimento com a internet, com o celular, não estar tirando seu tempo de conversar com a família, de orar, de cantar e assim por diante. Cuidado, pois os exemplos do falar, as redes sociais falam pela escrita, desenfreada, e levam a brigas, contendas e discussões vazias, a exposição da vida íntima, de coisas que desagradam a Deus e aos seus santos, que nos ensinaram a amarmos o próximo e sermos servo prudente e justo. Que Deus, com seus santos, ensinou a nós viver uma vida justa e por causa da rede social, muitos perdem a graça divina. Algumas pessoas estão tendo suas vidas destruídas pelo vício das redes sociais. Acordam no meio da noite para ver notificações. Não desligam o celular, nunca. Não conversam mais com a família. Vive isolado na tela do celular. Tem crise de ansiedade, se acabar a bateria, entre outras disfunções. Quer dizer que quando acaba a bateria do celular, fica preocupado porque apressa estar envolvido com aquilo. O mau uso das redes sociais pode destruir sua fé, seu relacionamento familiar, social, e atrapalhar seus estudos e seu trabalho. Seja sábio e prudente, não vale a pena perder seu maior tesouro, que é o tempo de sua vida como filho de Deus por causa de redes sociais. Agora, continuando, os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação. Os cuidados que deve ter com os meios de comunicação. Estimados irmãos e irmãs, o santo irmão Aldo nos recomendou, quando esteve entre nós, fisicamente, que tivéssemos cuidado para não perdermos a comunhão com Deus, nosso Pai, e com seus santos, e não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente o que se vê, o que se fala e o que se ouve. Isto porque existem muitas coisas, melhor dizendo, isto porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos. E são pessoas que procuram causar mal e dano para as pessoas simples, e desatenta e usam os meios de comunicação, como a internet e as redes sociais, para fins não sociáveis e nem para o bem, mas também pessoas que não têm comprometimento de fé e, na maioria dos casos, uma conduta pouco recomendável, e utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos, frustrações diversas, informações pessoais comprometedoras, convites para os mais diversos tipos de relacionamento. O incauto nem sequer se dão conta do que ou para que estão passando informações. Tampouco se preocupam com o uso para o bem ou para o mal. Porque se não estou importando se estão fazendo bem ou estão fazendo mal para as pessoas. Das suas informações, apesar da tecnologia de acesso
ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que está sendo visualizados sejam de fato reais ou apenas criados em recursos de edição de imagem e voz, ou endereço e números fraudulentos. Dessa maneira, muitos se envolvem em situação das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessível para quem quiser tomar conhecimento de suas conversas, de suas imagens ou informações pessoais. Portanto, são situações de consequências desastrosas para muitos. Para muitos em sã consciência, certamente nelas não teriam se envolvido. Se a pessoa com a consciência boa, no normal, se tivesse pensado antes, não teria caído naquela situação, naquela ideia errada. Então, isto é alerta, isto é muito bom para o povo apostólico. Vemos que conforme disse aqui, conforme está aqui, está escrito, se desenvolveu muito a tecnologia. Mas eu digo aos irmãos que isto em parte ajuda, conforme viram a leitura, e em parte aniquila. E são sinal dos fins dos tempos, que vai avançando cada vez mais a tecnologia. Por um lado, podemos levar a nossa igreja, a nossa palavra, ao conhecimento do mundo todo. Quando Jesus disse para os santos apóstolos, que eles perguntavam quando viria o fim, ele disse: quando essa palavra for pregada aos 4 cantos da terra, aí virá o fim. A palavra dele e dos apóstolos foi decaindo no decorrer dos tempos. Mas ele prometendo o Consolador, o outro Consolador ia reavivar as palavras dele. Porque ele mesmo disse: o Consolador vos fará lembrar de tudo que tenho dito, e vós anunciará o que há de vir. Então, esse anunciará o que há de vir, porque ele prometeu o Consolador e prometeu um pastor por excelência, ia surgir um rebanho e um pastor. E quem que ia anunciar esse pastor era o Consolador. Por isso ele disse: o Consolador vos fará lembrar de tudo o que tenho dito, e vós anunciará o que há de vir. Um profeta, e o santo irmão Aldo. Porque a Santa Rosa anunciou, quando ela disse ao bispo e à missionária, a quem, depois do meu falecimento do corpo, a quem eu aparecer, esse é o meu sucessor. Então, muito bem explicado ficou, para quem tem fé. Isso a missionária contou para nós há muito tempo. O bispo contou, a missionária que ficou mais tempo, o bispo logo deixou o corpo. Mas a missionária foi para ir por muitos anos. E nós aprendemos muito com a missionária. Com o irmão Aldo, com a missionária. Então, ficou explicado que o Consolador ia relembrar de tudo que Jesus tinha ensinado. Fará lembrar de tudo que tenho dito. E anunciará o que há de vir. O profeta que havia de surgir, que Jesus tinha prometido.
Isso a Santa Rosa fez. A bispa missionária, ela falou: a quem eu aparecer depois do meu falecimento e antes de sepultar o corpo, ela falou com o irmão Aldo, o Santo Irmão Aldo. Isso nós sabemos já há muito tempo. Então isso é a confirmação que a Santa Rosa é o Consolador. E vemos que eu estava dizendo aos irmãos, a situação da rede social, conforme aqui está no boletim, são tecnologias de bastante avanço, que se desenvolve, mas eu disse, é o sinal do fim. Porque Jesus falou que precisava ser pregado aos quatro cantos da terra, e a dificuldade nesse país, surgiu essa igreja, e com dificuldade para percorrer os pastores itinerantes, pastores que já viajaram bastante, seja mais velho ou mais novo, podem confirmar isso. Para percorrer esse país não é fácil. Precisa um bom gasto financeiro, precisa pessoas com boa saúde que possam viajar e resistir às temperaturas diferenciadas, porque no sul, no norte, no nordeste, assim tudo é diferente. Às vezes a pessoa está com saúde aqui, viaja, se a saúde, se não se adaptar com outro clima, lá onde chega pode ficar doente. E em alguns casos tem acontecido. Além disso, o custo das viagens. Então agora os irmãos vejam, nesse país, para pregar em todo esse país, já tem uma dificuldade. E se fosse de os pastores ter que percorrer país e país do que tem no mundo? Então, com a tecnologia, chega essa palavra. Estou falando aqui, os irmãos estão manobrando os aparelhos, e assim essa palavra, essa reunião, não só essa, como muitos, que hoje temos muitas congregações que estão transmitindo, essa palavra vai além, e todos, de boa vontade na face da terra, tomam conhecimento pelos aparelhos que hoje possuímos. Mas, podemos dizer assim, e depois que tudo o povo vai passando e vai ficando como no passado, buscando as novidades, os povos se envolvem, tem muita gente que se envolve, se destaca, se gava, se orgulha e acha que está muito para frente, porque sabe um pouco, porque conhece um pouco na tecnologia. Não são todos, tem as pessoas humildes que sabem lidar e não se orgulham. Mas tem aqueles que se acham. E quando isso vai ficando para trás, porque o que vemos é isto, são temporadas. O povo pega um sistema de conhecimento e vão tentando ir para frente. Vão passando uns para os outros e dá um envolvimento no povo. E muitos que a gente vê na face da terra, que acham que a sabedoria do homem está muito além. Esquecem e não acreditam ou desacreditam de Deus e dos seus santos, por se envolverem com sabedoria terrena. E foi profetizado no passado, o profeta ficou escrito, dizendo assim: a sabedoria do homem pode ser loucura para Deus, e a sabedoria de Deus também é considerada loucura para os homens. Então veja agora, como eu disse, muito povo acha que a sabedoria terrena, a tecnologia rendeu muito, está muito boa, estou muito adiantado. Isso não é mais aqueles tempos do passado que não tinha isto, não tinha aquilo. Não tinha, mas não tinha muitas coisas de ilusão que nem tem hoje. 50 anos atrás não tinha o que tem hoje. Mas não tem tanta ilusão, não tinha tanto pecado e tanta ilusão
que nem tocar de a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o Conselho Deliberativo, lembrando os conselhos do Irmão Aldo, para procurar defender esse povo. E digo mais, ou menos uma parte desse povo, defender, porque a tendência dos povos é procurar aquilo que é terreno, aquilo que envolve a vida terrena. A parte espiritual, muitos acham que ninguém sabe. Muitos pensam, vivem nessa terra e pensam, para saber algo do céu, do reino do céu, é só depois de morto. Depois que morre no pecado, vai saber o quê? Se morre no pecado, se morre nas ilusões. Então, achar que ninguém sabe nessa terra é diminuir o poder de Deus, é querer diminuir o poder de Deus, é querer diminuir o poder dos santos. Porque ficou profetizado, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem o oculto e escondido que não haja de ser revelado. Isso ficou profetizado há muitos anos, é uma promessa que Deus, através dos seus santos, fez às futuras populações que haveriam de surgir. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto e escondido que não seja de ser revelado. O quê? Os irmãos sabem, já foi ensinado nessa igreja, que os ensinamentos, o evangelho do reino do céu, ficou como um livro fechado e selado com 7 selos. Então isto faz parte. Foi uma promessa que nem aquele livro ficaria sempre escondido. Quando diz nem o oculto e escondido, que não haja de ser revelado, a tendência é nas coisas do reino do céu. É as coisas de Deus. E aí as pessoas viverem envolvido com a terra, com a sabedoria terrena, e dizerem, eu já vi pessoas dizer que aqui ninguém sabe, só Deus, só depois de morto, que morre a pessoa que vai saber como é, como é que vai para o céu, e se morre no pecado. E se assim fosse, não precisava Jesus ter vindo, sofrer, derramar um sangue inocente, não precisava ter os profetas do passado, não precisava ter os santos apóstolos, não precisava a promessa do outro Consolador. Então vemos as razões das grandes verdades que o próprio povo, em muitos casos, rejeita e perde a oportunidade por sua consciência fraca, sua mente enganosa, que não pensa por a justiça, por a verdade. E está dito também, é muito antigo uma profecia que diz: o justo apenas se salva, e o pecador e o ímpio aonde aparecerão? Então aquele que é justo, que faz seus negócios certos, que procura falar a verdade, nem que ele não se envolva muito com religião, com coisas do reino do céu, mas ele não ofende os santos, e é justo com o semelhante, aquilo que promete ele cumpre, e assim vive uma vida honesta. Então esse é o que diz: o justo apenas se salva, mas ele não se envolveu com a sabedoria, querer saber sabedoria divina, não se envolveu de querer aprender a mais, querer saber algo do reino do céu, embora veio falar de Jesus, ouviu falar da Santa Avó Rosa, ouviu falar dessa igreja, a pessoa não se interessou, ele achou que a vida dele estava acomodado naquela situação, estava boa, mas não ofendeu o reino do céu, não ofendeu os santos, e cumpriu com aquilo que prometeu, com as suas palavras, justo nos seus negócios. Diz assim: o justo apenas se salva. Quer dizer que não tem galardão grande no reino do céu, mas por misericórdia elevado. E daí diz: e o pecador e o ímpio, aonde aparecerão? E vemos esse mundo. Será que não tem pecador? Será que não tem ímpio nesse mundo? É contaminado. Por isso, o povo apostólico precisa ser muito ajudado para ganhar a salvação. E para ajudar esse povo, Deus deu a Santa Avó Rosa, deu o Consolador.
No meio de tudo que foi lido aqui, de tanta coisa que está surgindo, que a rede social está muito perigosa, embora seja proveitosa para aqueles que sabem usar, mas é perigosa. Mas a Santa Rosa é a nossa defesa. Santa Rosa está sempre nos aconselhando, o Santo Irmão Aldo aconselhou, o Conselho relembra as palavras do Santo Irmão Aldo e da Santa Rosa para ajudar esse povo. É uma herança que ficou para nós, os ensinos da Santa Rosa. Alguém pensa, pode até falar, mas e que dela Santa Rosa? Porque para aqueles que não têm um pensamento sobre o espírito, que aqueles que não pensam, que leva a vida do corpo, que acham que estando com a vida do corpo, quando acabar o corpo, o espírito que se vire. Outros acham que nem espírito não tem. É por isso que o Conselho disse aqui, tem pessoas que não se importam com a fé. Não são pessoas confiáveis, pessoas até certo ponto perigosas. Para quem tem a fé e depositar confiança em tais pessoas levam a sua fé. Que a pessoa vê o outro vivendo, a vez se destacando, que nem eu disse antes, até se orgulhando, às vezes numa vida regalada aqui na terra, com posições financeiras e muitas ilusões, e moda, e mais isto e mais aquilo, e ficam se destacando por si próprios. Isso tem muitos assim. Não precisa andar muitas horas para ver quantidade de povo que anda desse jeito. Ajeitam o corpo de um jeito e do outro, pintam em diversas partes do corpo, colocam coisas no corpo, por toda parte. Isso tudo é sinal do fim dos tempos. Tudo sinal do fim dos tempos. Mas e o povo da Santa Rosa? Esses são consolados. Para os que crerem na Santa Rosa verdadeiramente, são consolados. Esses esperam a vida eterna. Acreditam no que Deus mandou. Mandou o outro Consolador, para um povo saber aqui na terra, distinguir as duas coisas, saber o que é o mal e o que é o bem. Os irmãos lembram que eu falei ontem, aquela mensagem? Tem dois poderes. Eu disse, se tivesse só um poder, só um mandava. Mas tem dois poderes e os dois se confrontam. E Deus tem que esperar. Muito esperou para ver se quando ele manda algo do reino do céu, se os povos estão enjoados com o pecado e vão para o reino do céu. Porque esta igreja é o reino do céu na terra, um pedaço do reino do céu na terra. Mas o que vemos é dificuldade. Temos um povo consagrado. Eu sempre costumo homenagear, prestigiar, agradecer este povo apostólico. Os irmãos lembram que, em outra reunião que dirigi aqui, que eu disse que nós temos um povo, assim como alguém às vezes facilita, precisa às vezes ser aconselhado, como o irmão Aldo mandava conselho, às vezes mandava a missionária aconselhar. E numa ocasião eu estava na sede, eu vi a missionária dizendo que chamou alguém para aconselhar, e a pessoa estava resistindo. E ela disse, eu nunca aconselho ninguém por minha própria conta. Dificilmente eu aconselhar por minha própria conta. Quando o irmão Aldo autoriza, e alguns ainda rejeitam, negam o que fizeram. E ela disse, porque se aconselhamos, é porque queremos salvar. Não me lembro como fosse hoje. Ela disse, se aconselhamos, é porque queremos salvar. Aqui nesse boletim estava com os conselhos, também por querer salvar. Conselho tem a grande responsabilidade, estão à frente da igreja, eles podem ter um galardão muito glorioso, que cada um de nós podemos ter um galardão, de acordo com o nosso esforço, com a nossa fé, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Mas a responsabilidade é maior.
Tem que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Por isso eu disse para os irmãos, logo que subir desse púlpito, aqui é uma grande responsabilidade. Que nós temos envolvendo o povo com a nossa palavra. E nós temos responsabilidade com isto. Assumimos a responsabilidade diante de Deus, da Santa Voz Rosa, para falar para esse povo com clareza e com firmeza, que aqui existe a salvação. Aqueles que seguir, ganham as virtudes. E para vencer a situação de hoje, conforme os irmãos ouviram essas leituras, o que está acontecendo com os avanços da tecnologia, os perigos que está surgindo, quanta gente se iludindo com as coisas dessa terra, com as grandezas, com as ilusões dessa terra, com a sabedoria terrena, que o profeta profetizou, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Está aí o resultado. Então aí os resultados, essa leitura aí que os irmãos ouviram, está aí os resultados. E se não se cuidar, por causa da tecnologia, da sabedoria terrena, muitos perdem ou perderão a salvação, por causa de se envolver tanto. E a gente vê, ele está vindo até para dentro da igreja. O celular, às vezes é muito aconselhado, desde o tempo do irmão Aldo que estava aqui, ele aconselhava que não usasse o celular dentro da igreja, a não ser na hora que não é a hora da reunião. Mas a pessoa traz, e quando vê, está dando mais valor para o celular do que aqui está sendo falado. Seja a leitura do boletim, seja o coro cantando, a pessoa está lá, disfarçadamente no celular. Cada um a cada um, não podemos obrigar. Nós respeitamos. Deus que é Deus respeita. Jesus, a Santa Voz Rosa, o irmão Aldo, todos os santos, a Santa Mãe Virgem Maria, respeita. Eles não obrigam ninguém. Nunca obrigaram. Ensinam com moderação, com carinho, com sabedoria, mas se a pessoa não quer, vai fazer o quê? Então o ensino tem de sobra. Mas vemos as teimosias e às vezes estamos vendo, mas o que vamos fazer? Então o que defende a pessoa é a dedicação nesta igreja para poder ganhar as virtudes do reino do céu. Porque sem virtude do reino do céu, nenhum de nós vence, nem que seja pastor. Ah, eu sou pastor, eu me orgulho um pouco, eu sou mais do que aquele, eu sei isso, eu sei aquilo. Quando vê, a virtude se foi. E aí fica mais pobre, a vez de sabedoria, de um dos mais pequenos na igreja que sabe menos. O pastor, a vez, fica mais fraco e mais pobre do que aquele mais pequenininho que tem dentro da igreja. Por se orgulhar, por achar que sabe tudo. Se nós, cada dia, não buscar e não ganhar virtude do reino do céu, qualquer um de nós vai para o mundo, vai para a lama, e vai para as coisas perigosas, e vira numa situação que nem muitos existem na face da terra, é coisa incalculável e até difícil de falar tudo. Então a defesa é buscar na igreja, com sinceridade, buscar e levar para a sua casa, levar para o seu trabalho, os ensinos que aprendemos aqui. Eu tenho um prazer, falei agora há pouco em orgulho, mas não vou me orgulhar. Mas eu conto para os irmãos, medito nessa igreja dia e noite. Onde eu ando, essa igreja anda comigo. Muitas coisas eu vejo de erro nos outros. Às vezes não posso nada fazer. O que é que eu disse? Se Deus respeita, quem sou eu para não respeitar? O que posso fazer é me arredar da pessoa, para que não deixar aquilo envolver a mim. Porque esse mundo é perigoso. Ninguém pensa, ninguém pode arrotar o que não. Dizer, não, comigo não acontece. Eu tenho sabedoria de sobra, eu creio na Santa Voz Rosa e vai se enfiar em lugar perigoso. Santa Voz Rosa não é obrigada a defender. Se a pessoa vai para querer se aparecer em lugar perigoso, Santa Voz Rosa deixa ele sozinho lá. Ah, ele é valente, ele é corajoso, ele sabe, então se vire. E daí? Então nós precisamos da Santa Voz Rosa dia e noite, todo dia. Precisamos do Santo Irmão Aldo. Os irmãos não esqueçam desse pedido que eu faço.
dessas palavras. Nós precisamos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de todos os santos, da Santa Mãe Virgem Maria, de todos os santos. Mas principalmente é a era do Consolador. Jesus disse: o meu novo nome é de Consolador. E eu me lembro quando logo comecei a seguir essa igreja, há 50 anos atrás, 48, 50 anos atrás, a direção pregava a missionária dizendo que o poder do mal se avançou naquilo que não era dele, que é coisas criadas por Deus. E o povo, em partes, deu sequência mais para aquele lado. Porque naqueles tempos também foi ensinado pela missionária. Eu gosto de recordar os ensinos dela e do bispo, mas mais da missionária. Não desprezando o que tem hoje, mas aprendemos muito com a missionária. Ela dizendo que o poder do mal, que era para cuidar do povo, que veio do céu, aquele anjo, se rebelou, perdeu a natureza divina. Isso o bispo falou também. Aquele espírito poderoso, aquele anjo poderoso que veio do céu, negou a Deus e quis mandar sozinho. E quis voltar lá no céu para querer fazer dano lá. E a missionária disse: só não fez porque os outros santos e anjos ficaram muito fiéis a Deus. Quer dizer que ajudaram. Vejam quanto vale um santo, um anjo consagrado para ajudar a Deus. Vejam essa igreja na terra, se essa igreja se consagra, quanto essa igreja pode ajudar a Deus. E quanto o inimigo, as forças do mal, têm que respeitar essa igreja. Isso eu garanto para os irmãos. Se é um povo consagrado, as forças do mal vai ter que respeitar. Nós respeitemos ele também, não ficamos pronunciando o nome dele, porque não temos prazer nas coisas dele. Por isso esse povo não deve ter prazer nas coisas ilusórias do mundo. Está mais do que ensinado doutrina e disciplina. E esse povo é um povo resguardado. Para isso é chamado o povo do Consolador, povo da Santa Avó Rosa. Isso é um prazer. Não sabemos até quando que fiquemos. E se terminar a vida do corpo amanhã? Sou da Santa Avó Rosa, sou do Santo Irmão Aldo. Vivi aqui na igreja deles, cantei, preguei, o presenciei às reuniões. Escutei muitos hinos, escutei as palavras, escutei muitos programas Hora Milagrosa, gostei, sempre dei apoio porque Deus deu para o reino do céu, que deu a Santa Avó Rosa, e vi que os ensinos da Santa Avó Rosa é diferente do mundo todo. Tanta ilusão no mundo, os homens lutam para criar cada vez mais ilusão, para se destacarem, qual quer ser mais sábio do que o outro. Estudam tanto. E a gente respeita e considera e sabe que tem muitas pessoas boas, que alcançam o estudo elevado e são valorizadas e têm honra. Mas tem muito povo também que estudado na face da terra, que faz cada coisa errada que a gente fica com vergonha. E acho que os irmãos sabem disto. Então, por isso nós damos graça ao nosso Consolador, ao nosso Deus, esse Consolador verdadeiro. Por isso Jesus disse: o meu novo nome de Consolador. E a missionária disse: Jesus prometeu o outro Consolador. E disse que o novo nome dele seria de Consolador. Porque o primeiro nome foi muito explorado pelos povos. O primeiro nome de Jesus, que veio, derramou o sangue, mas aquele nome do decorrer dos tempos foi muito explorado. Onde quer tem um que prega em nome de Jesus, sabe falar em Jesus e fala isso, fala aquilo, e sai dali, sai mentindo, ilude o povo, fala aquilo que não sabe, aquilo que não tem certeza. Isso tudo a missionária falou para nós há quase 50 anos atrás. Então o nome de Jesus
dizer está muito falsificado entre a humanidade. Não que ele perdeu o poder, não perdeu e nunca perde. No céu o nome dele tem um valor eterno. Mas ele, por causa dos povos, querer corromper o nome dele com o pecado. Ele precisou prometer outro Consolador. E disse: o meu novo nome de Consolador. Por isso, o poder está sobre a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, com ordem de Jesus. E ele disse: o Consolador fará obras maiores que a minha, porque eu fui para meu Pai. Quer dizer, que prometeu que ajudava o Consolador. Ele 3 anos pregou nessa terra, foi crucificado. A Santa Rosa e o Irmão Aldo, 60 anos. Vejam a diferença. Mas eu deixo essas palavras, tinha um assunto que me veio na ideia agora, para falar, mas é bastante longo. Eu vou deixar para uma outra reunião. Eu deixo essas palavras em seus corações. Os irmãos puderam compreender, eu um pouco, pelo menos, do que pude falar, com simplicidade, para esse povo. Porque nós somos um povo privilegiado. A nossa mente, se o povo que está aí fora, eu vou dizer para os irmãos mais essas palavras, se o povo que está aí fora no mundo, eles soubessem da certeza que nós temos na Santa Rosa, da certeza que passa pelo nosso pensamento, pela nossa mente, que mostrei isso um pouco ontem naquela mensagem. Se os povos soubessem o gozo que eles sentiriam no Espírito, que nós estamos sentindo, eles viriam para essa igreja. Mas tem que vir, começar e ter um bom propósito. Porque também muitos vieram e saíram. Então estamos aqui. Mas o irmão Aldo foi para o céu. O irmão Aldo não levou a igreja. Mas quantos já levou? Mas quantos está lá com ele? Então, Jesus sofreu, Santa Rosa sofreu, o irmão Aldo sofreu. Agora nós estamos aqui e vamos assistir as coisas de braço cruzado. Para nós vai ser facinho. Qual é o galardão do santo? Então eu li tudo, esses trechos da rede social, os irmãos escutaram. Quanto perigo, quanta ilusão sobre os aparelhos. Mas parece que Deus não podia deixar acontecer isso. Mas por causa do povo acontece. O povo desprezou, deu mais valor às coisas da terra, e que nem eu disse, Deus não obriga. Agora, com tudo essas coisas que tem, com todo o volume de pecado e ilusão, e o povo que vencer? Será que esse povo não vai ter galardão no céu? Então, o mundo, o pecado do mundo, ajuda a dar galardão para esse povo que vencer. Porque o irmão Aldo aqui esteve, a Santa Rosa aqui esteve, venceram e deixaram o caminho aberto. E os ensinos verdadeiros para nós vencer também. Nós temos consciência, nós temos o Espírito, a Santa Rosa tem um Espírito, nós também temos. E foi dado ensino, e nós optamos por esses ensinos, e nós imprumemos o nosso pensamento, o nosso Espírito, para o reino do céu. E desprezemos as coisas da terra. Porque se nós tiver abastado, com muita riqueza terrena, muita ilusão, tudo bem, fartura, deleitado nas coisas terrenas, com muita riqueza. Mas amanhã eu vou morrer. O doutor falou, 2, 3 dias de vida, e daí? Dinheiro não defende mais. Então veja, a riqueza daqui, nessa igreja. Nós temos deixando a vida para trás. Eu costumo falar isso nas reuniões que tenho feito. Essa vida do corpo nós temos deixando para trás. 20 anos, quando eu tinha 20 anos, será que faz voltar? Quando eu tinha 30 anos, 50 anos, será que faz voltar? Faz mais. E o reino do céu está pela frente. Santa Rosa foi para o céu, ensinou nós, o irmão Aldo ensinou nós, e foram para o céu, mostraram o caminho. E esperam nós no reino do céu.
Essa é a questão de eu dirigir essas palavras para os irmãos, com muito prazer. Tenho mais o que falar, mas fica para outra ocasião. Então o tempo vai. Já está chegando perto das 8 horas. Meu muito obrigado a todos. Em nome da Santa Avó Rosa, agradeço os internautas, agradeço todo esse povo que estão aqui. E que, com certeza, as bênçãos da Santa Avó Rosa do Santo Irmão Aldo recaem sobre todos. Nosso prazer é ver todos salvos. Não queremos deixar ninguém pelo caminho. Pode ser o mais pequeno, pode ser o mais pobre, pode ser o mais rico, o mais sábio. Mas se veio para essa igreja, depositou confiança, nós vamos lutar para levar para o reino do céu. Convido os que estão assentados, por gentileza, puderem ficar em pé. Vamos finalizar. Então, o convite, o aviso para o ensaio já foi lido, os irmãos lembram? Começa de novo no sábado os ensaios e no domingo. Então, no sábado vai ser, então, 16 horas e no domingo, 14h30. Os irmãos podem orarem em voz baixa, mas é bom que orem. Todo o sentido da oração. Ó santo e querido irmão Aldo, sabemos que o Senhor é um Espírito poderoso, porque quando esteve aqui na terra, deixou rastro bonito. Muito o Senhor fez. Nós acompanhamos, muito nós vimos, não vimos tudo, mas vimos bastante. E acreditamos no Senhor, porque Deus deu santos poderosos. Quem crê em Deus, crê no poder dele, crê que Deus pode dar santo, preparar santo na face da terra. E assim, acatar os ensinos desse santo. Esse é um objetivo muito bom para poder adquirir sabedoria que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm para nos dar. Aqui está o seu povo, Santa Avó Rosa. Eu peço a receba a oração de cada um, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com os demais santos, que oram e que tudo seja visto pela Senhora. Apresento também esses nomes na caixinha de oração, ali depositado, um sinal de confiança, um propósito de confiança e esperança no poder divino, na Senhora e no Santo Irmão Aldo. Está tudo nas suas mãos. Por isso nós agradecemos. Recebemos, prezados irmãos, desse precioso momento, as bênçãos de nosso Deus, do alto céu, do seu trono, com seu Santo Espírito nos abençoa, com seu amado Filho Jesus, com a Santa Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém. Eu deixo meu abraço, até uma outra oportunidade. Paz do Senhor a todos.